Então, esse é um início de um projeto que eu vou postar vídeos aqui de leituras que eu vou fazer ao longo do tempo. Eu vou tentar postar um vídeo por semana e vai ser maioria sobre clássico, mas eu vou tentar mesclar alguma coisa com filosofia, ciência política de vez em quando, mas a prioridade é sobre os livros dos principais, os livros mais consagrados dos países, por exemplo, Os Lusíadas em Portugal, Dom Quixote na Espanha e Miseráveis na França. E hoje vamos começar com literatura russa, Dostoiévski. Se acomode, fique à vontade. O livro de hoje é o Idiota, do Dostoiévski, que é um dos principais autores russos, né? E da literatura universal também. Ele é conhecido por tratar da essência humana, dos dramas internos, né? Então, é um autor bem profundo e intenso. Esse foi o meu primeiro contato, quer dizer, mais ou menos o meu primeiro contato. Eu comecei a ler Os Demônios e parei, e depois emendei para O Idiota e terminei O Idiota, e então esse foi o meu primeiro livro de Dostoiévski que eu li inteiro. Esse livro aqui é da fase madura do Dostoiévski, né? Ele foi lançado em 1869 e a fase madura pega ali a última fase da vida dele, que contempla O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. E Os Irmãos Karamazov foi o último livro que ele publicou antes de morrer. Dostoiévski é famoso por ter muitos personagens na obra, então quando eu comecei a ler, eu logo me deram a dica de sempre ficar com um mapa dos personagens do lado, porque realmente são muitos personagens. Conforme a história vai andando, acaba se perdendo entre personagem, sai personagem. Então, vamos começar aqui. O Idiota, né? É um nome de um livro bem sugestivo. Quando Dostoiévski pensou nesse livro, né, ele é chamado por muitos de o Dom Quixote russo, né? Para quem não conhece a história do Dom Quixote, é aquele cara meio fantasioso, meio ingênuo, inocente. E quando Dostoiévski pensou no Idiota, ele tentou criar meio que o ser humano perfeito. A mistura de Jesus Cristo com Dom Quixote. Então, né, Mishkin vai apresentar a inteligência do coração. Ele enxerga a alma humana, ele vê a essência das pessoas, né? Ele conhece uma pessoa e sabe as segundas intenções dela, sabe as malícias, sabe os desejos, os dramas. Já no primeiro contato, ele é muito observador dos comportamentos das pessoas, né? Então ele interpreta muito bem a intenção das pessoas que ele entra em contato, né? E esse livro vai retratar, né, como é que esse personagem tão único, ingênuo e até, né, chamados por muito de o idiota, vai lidar nesse ambiente de uma Rússia aristocrata, né, com várias figuras caricatas, mesquinhas, toda aquela essência humana, né, presente em contato com o príncipe Mishkin, essa pessoa zelosa, bondosa e sem malícia. Então o príncipe Mishkin ele passa vários anos na Suíça, num sanatório para tratar da sua doença, né? Ele é epilético, né? Lá nas montanhas da Suíça, em Davos. Então ele é bancado por um benfeitor, né? Depois um médico. E quando esse médico morre, não tem quem banque mais ele, e ele tem que voltar, regressar para a Rússia, né? Então o livro já começa com o Mishkin num vagão, né? Voltando, e ele encontra já o primeiro personagem marcante, que é o Rugojin, por aí. Então, já nesse primeiro contato com a pessoa, já dá para ter a noção de quem é o príncipe Mishkin, né? Então ele começa a contar da vida dele, né? Porque eu estava num sanatório, mas não estou me sentindo muito bem. Imagina uma pessoa chegar, acabei de sair do hospício, mas não estou sentindo muito bem aqui. Então, já dá para ter o contato com essa característica única do príncipe Mishkin, né? De não ter nenhum freio social, falar o que está na cabeça. Esse Rugojin com que ele está falando, ele está regressando, né? Porque no passado ele roubou o pai dele, né? Para dar uma joia para uma moça que ele gostava muito, uma moça muito bonita, muito atraente, que é a Anastasia Filipovna. E esse é o primeiro contato com a Anastasia que o príncipe Mishkin tem. A Anastasia vai aparecer por toda a história
vai ser um personagem também central para todo o andamento da trama. Então, o príncipe Mishkin ouve o Rugozhin falar, né, que foi a Rugozhin roubou o pai dele para dar uma joia para Nastassia Filipovna. Após a morte do pai, né, do Rugozhin, ele regressa para a Rússia também, que agora ele, né, não vai ser mais perseguido pelo pai. Então, ele já volta para a Rússia interessado em retomar de onde ele parou, né, tentar conquistar a Nastassia Filipovna. Então, o príncipe Mishkin ouve aquele nome e aquilo fica na cabeça dele, Nastassia Filipovna, um nome muito interessante e tal, não sei o quê. O Mishkin, ele faz muito tempo que ele saiu da Rússia, né, desde quando ele foi se tratar nas montanhas. Então, ele não conhece muita coisa, ele só sabe que ele tem uma herança de uma parenta que morreu e só tinha ele ele é uma prima dele que só tinha ele como parente, e então a herança foi toda para ele. Então ele volta, né, para a Rússia, e o que ele sabe é que ele tem um único parente, né, um parente vivo. E ele vai atrás desse parente vivo, né, que é a esposa de um general, e para tentar conversar, qualquer coisa, tentar relações com a pessoa e tal. Ele não conhece ninguém, então tudo vai ser novidade para ele. Então, né, ele chega na casa do general, e é engraçado que logo no início, quando ele chega, ele é recebido por um mordomo, um empregado, e vê, né, ele todo maltrapilho, ele não tinha nada, ele só tinha aquela sacolinha do Chaves, sabe? Então ele chega lá e, não, é porque eu só quero falar mesmo com a generala, né? A generala, que é assim que está descrito no livro, aqui. E eu só quero falar com a generala e tal, não quero dinheiro, não quero nada. Aí os empregados, né, que estão lá com ele, não, fala logo, tu quer dinheiro, não sei o quê. Tentam forçar ele a dizer, não, eu quero dinheiro, mas ele não quer nada, ele só quer conversar, ele só quer fazer relações com o pessoal que está lá. Conhecendo como excêntrico ele é, ele vai logo conversando com aquele mordomo, e Dostoiévski faz uma digressão sobre a guilhotina. E estranheza à parte, essa digressão é muito interessante, porque Dostoiévski sabe o drama de ser condenado. Ele já foi condenado. Dostoiévski, quando jovem, ele fazia parte de um grupo revolucionário contra o czar, né? E ele foi preso e condenado à morte por fuzilamento. E ele sabe como é essa condenação à morte, a morte certa. Então ele vai fazer uma digressão muito interessante aqui no livro, né? Então ele vai dizer assim, que a principal e pior pena não está no sofrimento corporal, e sim em saber com segurança matemática que em 1 hora, depois em 10 minutos, a seguir em meio minuto e depois já. Bem, agora mesmo, nesse segundo, a alma deve deixar o corpo e se vai cessar de ser homem, e que isso tem de acontecer. O pior de tudo isso está em que é certo, né? Então, toda a tortura psicológica é muito pior do que qualquer tortura corporal. Então, a pessoa está ali vou morrer, estou condenado. O tempo vai passando e a minha vida vai se desgastando diante de mim como um temporizador. Tá ali 1 hora para ser condenado, aí vai passando aquele tempo, vai batendo o desespero. Ele vai dizer aqui que até o homem mais corajoso, mais destemido, se desespera diante de uma sentença de morte naqueles últimos segundos, naqueles últimos minutos. Então ele vai dizer tudo isso pro cara que ele acabou de conhecer, e ele vai fazer essa digressão gigante. E aquele cara, o que tá falando? É bem interessante, mas por que tu tá fazendo isso pra mim? Acabei de te conhecer, não sei o quê. Então, ele é assim, o Mishkin chega na casa, né, do general, o empregado deixa ele entrar para falar com o general, e ele chega, começa a falar e tal, não, porque a sua esposa é minha parenta, não sei o quê. Aí o general já pensa, não, esse cara quer dinheiro, não é possível. Ele não vem aqui só bater papo comigo. E o general vê aquela situação dele, ele começa a conversar, e o Mishkin é muito, né, carismático, é uma figura bem que as pessoas têm compaixão com ela, para ver aquela sinceridade do coração, né? Então o general se preocupa, não, vou te dar um emprego, como assim, não tem nada? Ele não tinha nem pensado, ele tinha acabado nesse início do livro, né? São aqui 2 horas
E a gente está aqui no início do livro, então cada coisa vai acontecendo num espaço muito curto de tempo. Então ele chega na Rússia, vai logo para casa visitar a parenta dele, nem pensa onde é que ele vai dormir, nem nada, se ele tem dinheiro, e não tem nada. Então ele só vai fazendo as coisas sem se preocupar muito com a hora seguinte. Então ele está lá com o general e nessa hora ele conhece o Ganya. O Ganya é um personagem bem importante também para essa trama, e o Ganya ele tá prometido para uma moça. Essa moça é Nastassia Filipovna. Então, quem é a Nastassia Filipovna? Bom, naquela época tinha o costume de alguns nobres, alguns ricaços, pegar uma moça bonitinha e fazer dela cortesã. Então, é meio que a amante dele, sabe? Então, a Nastassia Filipovna é isso, é uma cortesã. Então, só que ela tá causando muito problema pro Totsky, que é o cara que meio que adotou ela, que banca ela, né? Então, ele quer se livrar dela e ele fez um acordo, né? Um acordo com a família do general. Ele vai casar com a filha mais velha do general e o secretário, né? O Ganya, o secretário do general, vai se casar com a Nastassia Filipovna, né? Então, esse ficou o acordo. E o Ganya só está meio que interessado na Nastassia porque ele vai ganhar um dote para se casar com ela. Então, tudo gira em torno do interesse ali. E nessa conversa, o Mishkin ouve de novo sobre Nastassia Filipovna. O Ganya mostra a foto da Nastassia para ele, né? Até então ele só tinha ouvido o nome e agora ele vê a foto e ele se encanta, ele se apaixona, que ela é muito bonita e ele fica pasmo com a beleza dela. Só que o Mishkin, ele já vai alterando tudo logo quando ele chega. Então ele já vai falando, olha, eu vi, já tinha ouvido falar dela. Eu vi no trem quando eu tava vindo pra cá e o Rugozhin, né, um cara chamado Rugozhin, falou dela pra mim. E aí o general e o Ganya se olham assim, aí, caramba, o Rugozhin é o rival dele, né? Então ele bota em risco essa aliança entre esse casório que vai ter, né? Entre o Totsky, a filha do general, o Ganya, que é o secretário do general, e a Nastassia Filipovna, né? Então eles ficam preocupados, aí o Ganya voltou, ele vai atrás da Nastassia. Ele já chega, então ele já chega mudando tudo por lá, alterando todos os planos, né? O príncipe Mishkin. O Ganya é um cara meio não muito abastado. O pai dele ele tá falido e para complementar isso, né, a situação meio degradante financeira do Ganya, o general fala, ei, Ganya, leva o Mishkin para tua casa, deixa ele lá. E Ganya, contrariado, leva o Mishkin para casa dele com um pouco de desgosto, né, somente porque o general, o seu chefe, tá mandando. Então depois disso os dois vão fazer outra coisa e o Mishkin vai conhecer então a sua tão esperada parenta, né, e as suas outras 3 filhas que estão ali. Então ele vai conhecer ali e o Mishkin ele é muito excêntrico, né? Então ele vai chegando, vai conversando, vai falando de onde ele veio e ele vai contando umas histórias assim, e a descrição que o livro dá, né, que as meninas falam, né, as filhas dos generais, príncipe, quando tu fala, não sei o que, um jeitinho tão teu, um raciocínio tão próprio de ir para tuas histórias e tal, que ele vai contando várias coisas de que ele viveu. Tem a filha mais nova do general, que fica meio que interessada. Dá pra perceber que logo no início do livro ela fica meio interessada por ele. Ele vai contando umas histórias engraçadas, meio trágicas ao mesmo tempo, logo em seguida, né? Então ele vai dizer de novo aquela parte do sofrimento humano. Mishkin conhece lá a sua parenta e a filha e as filhas dela. E já vai falando também da Nastassia, e elas também já tomam conhecimento disso, que o Ganya já está prometido para ela, né? Então ele já vai espalhando toda a fofoca, né? Então depois disso, o Mishkin vai para casa do Ganya, e aí ele conhece toda a família, né, e tal. Entre uma sequência de uma cena que achei bem a grande família, né? Então ele chega lá na casa, conhece todo mundo vê o jeito do príncipe Mishkin, bem excêntrico e tal. E logo depois
tem uma discussão ali em família sobre o Rugorgin, que ele tá voltando e tal, sobre o casamento do Ganha. Alguém vai bater na porta e quem atende é o Príncipe Mishkin. E quem que tá na porta? Nastassia Filipovna. O Príncipe Mishkin, todo estramelhado, todo maltrapilho, vai atender e ela pensa que é um empregado qualquer e tal. E ele já começa fazendo cagada, ela falando pela primeira vez com ela, né? E ele pasma assim, conhecendo, ele já tinha visto a foto. Ela vai entrando e já começa uma bagunça, né? E ela vai falando e meio que joga na cara do Ganha sobre ele só casar com ela por dinheiro. Lembrando que tudo isso está acontecendo horas depois do Príncipe Mishkin chegar na Rússia, né? Então, na noite, nessa mesma noite ainda, vai ter um jantar em que o Ganha vai pedir a mão da Nastassia Filipovna em casamento, né? E eles estão acertando lá na casa do Ganha, né? Que a Nastassia chega lá e não demora muito quem chega, o Rugorgin. Ele chega lá e promete, não, eu vou te dar, sei lá, uma cacetada de dinheiro pra tu casar comigo, falando pra Nastassia, né? Eu vou te dar um... Então o Rugorgin já chega lá prometendo uma bolada de dinheiro pra Nastassia, para ela se casar com ele, né? Então toda aquela confusão termina, a Nastassia conhece o Príncipe Mishkin, vê como ele é e tal, todo aquele jeito dele, né? E a proposta fica no ar do Rugorgin, né? Então, à noite, né, tem aquela reunião na casa da Nastassia Filipovna para o Ganha pedir a mão da Nastassia em casamento. Então tá todo mundo lá, a família do general toda, o Totsky, que é o cara que banca ela, né? Todos ali esperando o Ganha pedir a mão da Nastassia em casamento. Nessa noite, eles resolvem fazer, a Nastassia, né, tem a ideia de fazer ali uma roda como verdade, meio que de verdade e desafio. Então, a brincadeira é contarem a pior situação que já fizeram, que passaram, até que chega a vez da Nastassia. Então tá todo mundo lá, até o Príncipe Mishkin. Então ela vai contar a pior coisa que ela já fez. Nessa hora, pergunta pro Príncipe Mishkin, deixa com ele a decisão de se ela deve se casar ou não. O Príncipe Mishkin, que estava já apaixonado por ela, bem encantado e sabia as intenções do Ganha com ela, né, que eram só de interesse, né, era só por dinheiro, ele fala não. Então, todo mundo fica espantado lá na hora, né, ela choca todo mundo. Então, o Príncipe Mishkin, ele vendo toda aquela situação, todo aquele constrangimento, chega até a pedir a mão da Nastassia em casamento. Só que a Nastassia vai recusar, ela vai falar que ela não merece ele. O sentimento do Príncipe Mishkin para com a Nastassia não é de uma paixão física, uma atração física, é mais uma compaixão mesmo, né? Tá pedindo a mão dela em casamento para aliviar ela do constrangimento que ela tá passando, toda aquela humilhação de ser meio que leiloada, né? E nessa hora, depois dela recusar, chega o Rugorgin e pede a mão dela em casamento. Para surpresa de todos, ela aceita se casar com o Rugorgin. Ela acha que é isso que ela merece. Ela foge com o Rugorgin e aí tem um corte na história. Cada parte do livro aqui vai se passar em um espaço muito curto de tempo. São muitos diálogos. O livro vai cansar em alguns momentos, mas a leitura ela é muito boa mesmo assim. Só que a escrita do Dostoiévski não é aquela... não é um Hobbit que tu vai sentar na praia e ler meio despreocupado. Não, exige uma atenção, são vários personagens, eu já falei aqui vários, né? Então tem um cuidado mais para ler um livro do Dostoiévski. Então a outra parte começa com uma reunião ali, o Lebediev, que é um dos personagens ali da aristocracia, vários aristocratas e o Príncipe Mishkin também, e eles vão tratar ali da ocidentalização da Rússia, né? A ocidentalização da Rússia é um processo que tinha começado com Pedro o Grande, né? Lá meados dos anos de 1600 e início dos anos de 1700. Lembrando que a história se passa em 1869. E isso não interessa muito o Príncipe Mishkin. Então ele vai começar devagar, bem que eu podia estar lá na montanha. Ele não se integra muito com esse ambiente da aristocracia, meio terreno, tem até uma simbologia com isso. Então ele desce, né, da montanha, uma simbologia, ele desce do céu e vai lá para aquele ambiente materialista, político, mesquinho e tal. Então ele começa a pensar,
e as montanhas, a tranquilidade, a paz, a serenidade. E numa hora da trama ele sabe que a Anastácia está na cidade, ele vai atrás dela. Só que ele não encontra a Anastácia, ele encontra o Rugorgin. Ele tem uma conversa, né, muito séria com o Rugorgin. A partir daqui eu vou dar algum spoiler, que a partir daqui é o que mais de interessante acontece. O príncipe Mishkin vai atrás da Anastácia, ele não encontra a Anastácia, ele encontra o Rugorgin. Então ele tem uma conversa muito séria com o Rugorgin. E o Rugorgin, vendo, né, que ele é um rival para ele, ele acha que... Ele sabe que a Anastácia ama mais o príncipe Mishkin, admira a bondade do príncipe Mishkin e se preocupa com ele, então o Rugorgin vê ele como um rival. E num desses momentos o Rugorgin tenta matar o príncipe Mishkin com uma tesourada. O príncipe Mishkin fica hospitalizado por um longo tempo, mas mesmo assim, depois de um tempo ele se recupera e ninguém sabe que foi o Rugorgin que fez aquilo. E a partir daqui vamos para o encerramento do livro. Foi um dos finais mais intensos, mais frenéticos, mais agoniantes que eu já vi. Que eu vou destacar a simbologia desses dois personagens, o príncipe Mishkin e o Rugorgin. O Rugorgin, ele é meio que ele completa. O Rugorgin e o príncipe Mishkin, eles são meio que o duplo, né? Eles se completam, né? O príncipe Mishkin, ele é bom e honesto, e o Rugorgin, ele é malicioso e desviado assim na vida. O príncipe Mishkin, ele é o inocente, é o virgem de 40 anos. E o Rugorgin, ele é vivido, ele tá em exposição com o mundo, ele faz tudo que não presta. Então, eles são um duplo da essência humana, né? Da materialidade e da espiritualidade, do superior e do material. Pegando a questão da simbologia, no livro, quando ele descreve o ataque de epilepsia, é como se o príncipe Mishkin estivesse entrando num momento de transcendência. Então, para poder ir ao céu, né, se elevar espiritualmente, ele meio que perde a consciência terrena, ele perde a materialidade dele, e ele meio que se eleva ainda mais da terra para o céu. E o Rugorgin sempre preso à materialidade, à vontade, ao desejo carnal, com a Anastácia. Então nós humanos sempre temos esse conflito do humano, né, do material e do espiritual. O Rugorgin, ele não suporta que a caridade vença o desejo, né? E é por isso que no final do livro ele vai matar a Anastácia. É um dos momentos mais bizarros, mais tensos do livro. Deixa ela no quarto, né? E o príncipe Mishkin chega lá e a Anastácia já está morta, vai fazer uns 3 dias e ela já está entrando em estado de decomposição. A descrição que ele vai dando, que o príncipe Mishkin chega lá, ele não faz nada com o Rugorgin. Ele se depara com o maior dilema dele, né? A mulher que mais se preocupava, morta, né? Então, no final dessa cena toda, o príncipe Mishkin e o Rugorgin ficam abraçados, perderam uma pessoa tão querida, né, pro príncipe Mishkin, e o amor da vida dele pro Rugorgin. É claramente um psicopata, um maluco, e assim como no início do livro, que eles se encontram no vagão, né, eles terminam o livro abraçados, juntos, como meio que se integrando, né, a parte espiritual plena, né, misericordiosa, e a parte carnal, do desejo, da materialidade, aquela parte meio podre da essência humana. Então, no final do livro, todo mundo chega naquela situação deplorável, né? Então, o Rugorgin, ele é mandado para Sibéria, condenado para Sibéria pelo assassinato do Anastácia. O príncipe Mishkin volta para as montanhas. Quando o desejo vence, o espírito se retrai e volta para o lugar de calmaria, de isolamento, de solidão. Então, um último comentário aqui, né, pro José Moninasser, que é um educador brasileiro fantástico, né, que eu me baseei também para fazer esse vídeo. Essa é a obra mais impressionante do Dostoiévski, porque é aquela que permite a compreensão mais profunda da ambiguidade humana, né, dessa luta constante entre a perversão, né, a subversão e a elevação, né? E é um livro fantástico, realmente. Não é um livro fácil, né? De todos os livros do Dostoiévski que podem ser levemente tipificados, esse aqui é um romance poético, né? Crime e Castigo é um romance psicológico, e Os Demônios é um romance político e tal. Esse aqui é um romance poético.
contei aqui não substitui a leitura do livro, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e é isso. Valeu!